Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora o PET 2, semana 4 do sétimo ano. Lembrando que no final do vídeo tem uma playlist com todas as semanas aí do PET 2. E todo domingo tem vídeo novo aqui do canal, beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. Beleza? Agora pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana, pessoal, a gente vai falar aí dos reinos e impérios africanos. O continente africano é conhecido por ser o berço da humanidade, pois foi onde os primeiros seres humanos surgiram. Milhares de anos depois, o continente passou a ser habitado por diversos povos importantes que formaram reinos e impérios. Então, a gente vai estudar justamente alguns desses reinos, impérios e povos que viveram aí no continente africano no decorrer do tempo. A gente já viu aí que o ser humano, os primeiros hominídeos teriam surgido no continente americano e depois se espalhado para o resto do mundo. E agora a gente vai estudar um pouco os reinos e impérios que foram constituídos aí no continente, ok? Deserto do Saara. É o maior deserto do mundo e foi importante devido ao intenso comércio realizado principalmente por povos árabes. Eram caravanas de pessoas vendendo mercadorias como ouro, noz de cola, marfim, sal, vidro e até mesmo pessoas escravizadas. O território também fez parte das rotas transsaarianas, que atravessaram o Saara de norte a sul, vendendo mercadorias para as populações que viviam mais distantes. Para atravessar o deserto, era preciso utilizar camelos, pois estes animais conseguem aguentar muitos dias sem água, e a travessia completa durava cerca de 2 meses. Então, pessoal, o deserto do Saara é esse deserto aqui, o maior deserto aí que a gente tem. E ele vai ser muito importante, por quê? Porque os árabes, eles vão montar as caravanas, que era um conjunto com várias pessoas e com camelos, e vão atravessar o deserto de um lado para o outro, levando produtos. Como que isso era possível? Primeiro, com a utilização do camelo, que é um animal que consegue ficar muito tempo aí, sem água, e além disso, às vezes eles encontravam o que a gente chama de oásis. O que é oásis? É um lugar no meio do deserto que tenha água, Outra coisa muito importante, pessoal, da gente saber do deserto é o seguinte: se vocês observarem nessa imagem aqui, a gente vê que o cara tá todo vestido com um monte de roupa. Por quê? No deserto faz muito calor e é muito sol durante o dia, e à noite faz muito frio, as temperaturas chegam aí abaixo de 0. Além disso, não quer dizer que por você estar no sol ou no calor, significa que você tem que estar com menos roupa, porque as roupas também ajudam a proteger do sol. Bom, os árabes, eles faziam esse comércio, eles faziam essa rota aí passando pelo deserto do Saara. E essas rotas vão fazer com que eles levassem produtos de uma região para outra. E além dos produtos, a cultura e também a interação entre as diversas regiões aí. Ok? Vamos agora falar um pouco dos reinos aí africanos. O primeiro, o reino de Gana. A gente tem um mapa aí, mostrando a região onde ele ficou. Esse reino era rico em minas de ouro e eles trocavam metal precioso por sal, peles de animais e alimentos. O líder do reino de Gana era chefe político, militar e religioso. E no século XIII entrou em declínio devido a conflitos internos com os almorávidas. Nesse período o reino foi incorporado ao Império Mali. Pessoal, quando a gente tem um reino, quando a gente tem um império? Um reino, a gente tem um rei que governa, um líder, e ele controla toda aquela população. Aquela população tem fatores em comum, uma língua comum, uma religião comum, costumes comuns. E quando que a gente tem um império? A gente tem um império quando um rei, um governante, ele conquista um território que é diferente. Ele conquista um território que tem uma língua diferente, que tem uma cultura diferente. Então, ele se torna um império. Então, o império é quando um reino conquista o outro. Okay? Aí ele se torna um império. E a gente vai ver que o reino de Gana, ele vai por conflitos internos, então, por brigas dentro do próprio reino, ele vai acabar se enfraquecendo e vai ser conquistado aí pelo Império Mali.
O Império Mali, né, o poderio do Mali foi justificado por importantes fatores, como o domínio do ouro, um exército poderoso e uma administração eficaz. Então, ele era um império que tinha um exército muito forte, que ele tinha dinheiro e ele tinha uma boa administração. Então, ele conseguiu conquistar outros territórios, né? Então, a gente tem aí esse mapa que a gente consegue ver que a região dele era maior. Assim, o Reino de Mali foi um dos mais influentes de toda a África. O ápice da dinastia Keita se deu por volta do século XIV, durante a gestão de Kankan Musa. No final deste século, este reino enfrentou algumas dificuldades em governar uma área tão vasta, o que o fez entrar em declínio. A gente tem, pessoal, o Império Mali, né? A gente tem aí o Kankan Musa, né? Ele vai ser considerado hoje o homem mais rico de toda a história, né? Então, se você pegar qualquer período da história, inclusive atualmente, o homem mais rico foi esse aí, né? O líder aí, né, do Império Mali, o Kankan Musa, né? Olha só, os pesquisadores tentam definir uma estimativa para tamanha riqueza. Após inúmeros estudos, os especialistas acreditam que ele passaria facilmente dos 3 trilhões de dólares. Ele é considerado o ser humano mais rico da história. Então, olha só o poder desse reino, o poder desse imperador, né? Na verdade, o poder desse império. Ele é hoje considerado aí o homem mais rico da história. Uma prova dessa riqueza dele, olha só, em 1314 ele fez uma viagem até a cidade de Meca, né, porque os muçulmanos deveriam ir tem que ir, né, segundo os preceitos religiosos, até a cidade de Meca. Exibindo mais de 60 mil homens, entre civis, soldados e escravos, em uma luxuosa caravana. Durante essa peregrinação, fez uma parada no Cairo e ao longo dessa jornada doou muito ouro. Então a gente tem, né, uma figura aqui, uma imagem, retratando como o tamanho, né, dessa caravana, né, na verdade, as pessoas que estavam auxiliando ele aí nessa viagem. Imagina aí 60 mil pessoas, né, viajando com ele. E essas 60 mil pessoas estavam lá para servir ele, né, para poder fazer o que ele quisesse. Ele tinha tanto ouro, mas tanto ouro, que ele saiu distribuindo na cidade do Cairo, na cidade do Egito. E isso fez com que a cidade acabasse entrando em crise econômica. Porque como você tinha muito ouro circulando, o ouro acabou perdendo valor. Demorou 15 anos para o Egito conseguir recuperar a economia dele depois da passagem dele, né? Então olha o tamanho da riqueza dele, o tamanho da sua importância. E muitas vezes a gente não olha para o continente africano com esse olhar, né? Olha só como que lá a gente tem uma história rica e a gente tem pessoas importantes, né, que fizeram parte da história da humanidade. Pessoal, agora a gente vai falar do povo Yorubá. Por que povo? Porque eles não chegaram a ter um governo central que formasse um reino ou um império. Povo Yorubá. Segundo sua mitologia, eles teriam surgido na cidade de Ifé, na atual Nigéria, local considerado sagrado e possuía um líder político e religioso chamado Oni. A cultura Yorubá influenciou a brasileira, já que muitos deles foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados. A maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo, além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras. Os orixás são seres míticos ancestrais de origem Yorubá e possuem características e sentimentos humanos. Então, né, o povo Yorubá que vivia na região, né, onde hoje é a Nigéria, eles vão ter uma importância muito grande para a história do Brasil, porque muitos deles foram escravizados e eles vieram para o Brasil. E quando eles vieram para cá, eles trouxeram junto a sua cultura, né, a sua religião, o modo de vida deles, e eles acabaram influenciando muito a cultura brasileira. Né? Principalmente aí em aspectos religiosos. Aí fala em sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? As religiões, elas começam, né, a ter ligações. Então a gente tem aí adeptos de religiões diferentes que começam a conviver e acaba que uma religião pega a influência da outra. Isso aí que é o sincretismo religioso. E os orixás, né, que eles acreditam, são esses seres míticos ancestrais que possuem características e sentimentos humanos. A gente tem aqui uma imagem representando esses orixás, né, e eles fazem parte da religião aí do candomblé, beleza? Agora vamos à parte mais legal de todas, a parte que vocês mais gostam aí, né, que são as atividades. Olha só, número 1, complete o quadro abaixo com informações sobre os Yorubá.
Todas essas informações foram retiradas direto do texto do próprio Pett. Olha só, onde viviam? Eles seriam surgidos na cidade de Ifé, na atual Nigéria. Qual sua crença religiosa? Os orixás são seres míticos ancestrais de origem urubá e possuem características e sentimentos humanos. Quais suas contribuições para o Brasil? A maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo, além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras. Então, todas essas aí, influências do povo, né, iorubá, ok? Na número 2, explique o que eram as rotas transsaarianas e por que elas eram tão importantes. Eram rotas que atravessavam o Saara, né, o deserto do Saara, de norte a sul, e por onde comerciantes vendiam mercadorias para as populações que viviam mais distantes. Então, essas rotas comerciais que cortavam o deserto do Saara são chamadas aí, né, de transsaarianas, e elas são muito importantes porque elas eram a ligação, né, dos povos de uma região com a outra. Número 3, explica o que é sincretismo religioso. O sincretismo religioso se caracteriza pela união de elementos religiosos distintos que formarão uma nova religião, né? Essa nova religião, na verdade, são novos costumes daquela mesma religião. Então, às vezes, a gente tem uma religião que incorpora elementos de outra religião. Isso aí a gente chama de sincretismo religioso. 4. Analise a importância dos árabes na África. Os povos árabes participavam das caravanas, vendendo mercadorias como ouro, noz de cola, marfim, sal, vidro e até mesmo pessoas escravizadas na região do Saara. Então, os árabes vão ser responsáveis justamente por esse comércio, né, que vai alimentar aí esses reinos, né, e vai fazer girar vários produtos e riquezas aí no continente africano. Por isso, a sua importância. Pessoal, na número 5, sobre o Mansa Musa, responda: por que ele foi considerado o rei mais rico do mundo? Né? Ele possuía total controle da produção de ouro da região e possuía uma fortuna que passaria facilmente dos 3 trilhões de dólares. Né? Então, por que ele era tão rico? Porque ele controlava a produção de ouro naquela região. Então, era uma região muito rica, era uma região que tinha muito ouro, ele controlava essa região, logo, ele era o mais poderoso e mais rico daquela época. Né? E como eu falei para vocês, hoje ainda ele é considerado, né, de toda a história da humanidade, o mais rico do mundo. O que houve com Meca após a passagem de Musa? Ele levou tanto ouro que enriqueceu o comércio na região. Né? Então, eu falei com vocês que ele foi com mais de 60 mil pessoas para lá. Né? E a gente sabe até que uma crise financeira, né, acabou acontecendo, tanto em Meca como também no Cairo, no Egito. Por qual motivo ele foi para Meca? Faz parte de uma das obrigações de todos os muçulmanos. Né? Então, ele deveria ir para a Meca, né? Os muçulmanos acreditam aí que pelo menos uma vez na vida a pessoa deve seguir para a Meca para fazer suas orações lá. Então ele foi seguindo, né, esses preceitos da religião. 6. O reino de Gana foi incorporado ao Império Mari. Explique por que isso aconteceu. Ele entrou em declínio devido a conflitos internos com os almorávidas. Então, os conflitos internos vão enfraquecer o reino de Gana. Né? Isso acontece muito, pessoal. Os reinos acabam tendo problemas internos, ou seja, problema dentro do próprio país, e isso enfraquece e faz com que países ou impérios de fora invadam e conquistem esse território. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo o nome da sua cidade, para que no próximo vídeo eu possa mandar um abraço para vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar as referências que eu utilizei. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!